A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em Ageu, capítulo 3. Vou ler do versículo 1 para frente. Aqui o tema desse estudo é o castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis. Começando aqui pelo 1. Ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores. No meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Aqui o Senhor está falando aqui, do castigo de Jerusalém e a promessa feita aos fiéis. Então aqui está falando de uma cidade manchada e opressora, Um povo que não aceita o castigo, não escuta a voz do Senhor e não confia no Senhor, nem se aproxima de Deus. Aconteça o que acontecer, a pessoa não se aproxima de Deus. Isso é algo que acontece nos nossos dias. A gente vê que existe muitas pessoas assim, que não se arrepende do que faz. Não tem nada que faça a pessoa se aproximar de Deus. Quanto mais coisas acontecem, mais a pessoa se afasta de Deus. E isso que está falando aqui parece até os dias de hoje, A gente olha para a sociedade e a gente vê, pessoas com essas características, pessoas com esses comportamentos, pessoas que têm esse perfil aqui, na sociedade como um todo, Infelizmente. E aqui continuando no 5, o Senhor fala: o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Então o Senhor, todas as manhãs, Ele traz a luz dEle, traz o juízo dEle para a nossa vida. Só que a pessoa que está no erro, ela não conhece a vergonha, não conhece o arrependimento, E aqui no 6 ele fala: exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Eu nunca mais te ensoberberá, e tu nunca mais te ensoberberás no meu Monte Santo.
mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Então aqui Deus mostra para nós, né, que nos dá aqui esperança, né, mostra o retrato de uma guerra, né, tipo, parece, a gente lê isso aqui, vem na nossa mente esses países que estão em guerra, que está assolado, que está destruído, que o mal está tomando conta. A gente tem essa imagem assim quando a gente está lendo isso aqui. Mas ao mesmo tempo, o Senhor diz que naquele dia, né, naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberberás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Então, o Senhor fala que vai haver uma grande mudança, né? E que essas pessoas vão confiar no nome dele, né? E aqui no 13 ele diz: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então o Senhor nos dá essa garantia, né, de haver essa salvação, essa paz, essa tranquilidade, né? E aqui são promessas, né, que o Senhor faz aos fiéis, né? Tem o castigo, mas também tem a promessa, né, de fidelidade, de paz, de recomeço, né, de esperança, né? E tudo isso nós temos hoje. Todo filho de Deus que crê no que Jesus fez naquela cruz tem esperança, né? De ter dias bons na terra, né? Nessa terra que a gente vive, e ter uma vida eterna lá no céu com Deus, naquelas moradas que o Senhor Jesus Cristo disse que já estão preparadas para aqueles que vencerem, né? E viver uma vida sem sofrimento, né? As coisas velhas ser coisas do passado e tudo se fazer novo, né? E viver num lugar onde o Senhor diz que não vai mais haver choro, nem tristeza, nem dor, nem nenhum tipo de sofrimento, né? Então o Filho de Deus, ele vive com essa esperança de viver um tempo de paz ainda nessa terra, mesmo a gente sabendo que na terra nós temos momentos bons, ora momentos tristes, mas o Senhor vai nos livrando de todas as aflições, né? Mas a gente tem esperança de uma vida eterna, né? Uma vida em paz com Deus. Então, meu irmão, a vida aqui na terra é isso, né? A gente vai vivendo entre aflições, angústias. O Senhor diz que muitas são as aflições do justo, mas em todas elas nós somos mais que vencedores, né? Mas os nossos olhos têm que estar na eternidade, né? A gente tem que viver aqui, né? E sempre olhando para o alto, né? E aqui no final, aqui no 14, o Senhor nos dá uma notícia maravilhosa, né? Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta-te de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou dos teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. É isso que nós que acreditamos no Senhor
vivemos, né? Quando a gente se depara com uma mensagem como essa, o Senhor nos mandando nos alegrar, cantar, né? Ficar feliz, falando para a gente, rejubila, ó Israel, regozija-te, exulta-te de todo o teu coração, ó filha de Jerusalém. E o Senhor nos dá a garantia que Ele já afastou o mal da nossa vida, que já exterminou o nosso inimigo e que está no meio da gente, está com a gente, né? Então, quando a gente se depara com uma mensagem como essa, o nosso coração fica animado, fica alegre, né? A gente se levanta e a gente faz exatamente o que o Senhor está falando aqui. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, regozija-te, exulta-te de todo o teu coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor quer nos ver assim, cantando, alegre, né? Quer nos ver para cima, feliz, né? Não importa o que aconteça, o Senhor quer nos ver confiando, olhando para Ele e esperando por Ele. E Ele fala, naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos, porque o Senhor nos fortalece. A alegria do Senhor verdadeiramente é a nossa força, né? Por isso que o Senhor diz na palavra dele, diga ao fraco, eu sou forte. E verdadeiramente nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque é Ele que nos ajuda nos momentos difíceis, nos momentos bons, e é Ele que nos ensina como nos comportar em cada situação. É Ele que dirige os nossos passos, é Ele que fala ao nosso espírito, é Ele que nos dá a garantia de vitória, é Ele que, mesmo diante de circunstâncias às vezes muito difíceis, o Senhor nos mostra que sempre há esperança, né? Bom é ter esperança e aguardar a salvação do Senhor em silêncio, né? E aquele que confia no Senhor, ele realmente é como os montes de Sião, né? Que não se abala, mas permanece firme para sempre, né? E o Senhor sempre mostra para nós que não estamos sozinhos, que Ele está entre aqueles que nos ajudam, e que o nosso socorro vem dele, e que todas as vezes que invocamos o nome do Senhor, Ele nos salva, né? Ele nos socorre, Ele nos ajuda. Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você, a gente cante alegremente, aqui como a filha de Sião, a gente rejubile, a gente regozija, a gente se alegre no Senhor, e a gente confie no Senhor e entenda que o Senhor está no nosso meio e que o Senhor nos guarda, né? Nos protege, nos fortalece, nos abençoa. Então é isso que o Senhor tem para nós, né? Às vezes podemos estar num cenário de guerra, mas sempre há um motivo para nos alegrar. Porque aqui o Senhor fala para nós no 14, canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta-te de todo o teu coração, ó filha de Jerusalém. Então isso o Senhor está falando para o povo dele, para quem crê nele, para quem confia nele, para quem espera por ele. Amém? Então se você, nós somos essa pessoa, nós temos que nos alegrar, nós temos que confiar que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus da nossa salvação, é Ele que nos levanta, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos abençoa, é Ele que vai à nossa frente, é Ele que levanta a bandeira dele em nosso favor e é Ele que nos dirige, que ilumina nossos pés, nosso caminho, com a palavra dele, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Meu irmão, minha irmã, espero que essa mensagem ela traga esperança para a sua vida, ela traga fé, ela traga alegria, ela traga tudo o que você precisa nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que a hora que essa mensagem chegar para você, se você estiver bem, que você fique melhor, se você estiver mal, que você fique bem, e que se você estiver aqui, como isso aqui, se sentindo manchado, se sentindo oprimido, se sentindo desprezado, se sentindo num cenário de guerra, chegue aqui no 14 e alegre-se, ó filha de Sião, alegre-se, filho de Deus, alegre-se e tenha o Senhor como o Senhor da sua vida
e que tudo seja para a glória de Deus, no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você gosta desse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário para que esse canal chegue para mais pessoas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.